Num dia quente do verão de 1985, uma garota de 8 anos do Bronx saiu correndo atrás de um caminhão de sorvete e pouco depois desapareceu sem deixar rastros. O que aconteceu com Equila Lynn Hodrick? Olá, ouvintes queridos! Sejam bem-vindos ao novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e hoje eu trago a minha voz sexy de pessoa gripada para falar do caso da Equila Hodrick, essa menininha super fofa que sumiu fazendo o que acho que muitas crianças faziam antigamente lá nos Estados Unidos e devem ainda fazer hoje em dia, eu acho, né? Que é correr atrás do sorvete num dia de calor. Certo, Alexandre? Certo, Marcela. E aqui é o Alexandre, que não tá gripado, mas estava, e foi eu que passei pra host de vocês. Foi mal aí. E eu só queria dar um aviso rapidinho que a gente gravou uma live na semana passada pros apoiadores, em que a Marcela comentava, e eu também, né? Eu tava lá. A gente comentava sobre as nossas impressões do documentário da Amy Bradley. E aí a gente vai, não no dia de publicação desse episódio, mas acho que no dia seguinte, pra não embolar, a gente vai soltar isso aí pra todo mundo. Muita gente pergunta qual é a reação da Marcela, o que ela vai falar, alguma coisa sobre as atualizações. E a gente meio que fez isso, uma live sobre o que a gente achou de legal, de não legal. Então fica aí o aviso que talvez amanhã pingue algo novo no feed do Detetive do Sofá. E também fica o aviso, tanto para quem quiser reouvir o episódio da Amy Bradley. Sim. Ou, que a gente tá falando do documentário, veja o documentário da Amy Bradley. Tem 3 episódios que a gente tá ali comentando o documentário. E agora sim, Marcela, dado o recado da Amy, o que aconteceu com a Equila? A Equila nasceu em 19 de agosto de 76. E o seu 9º aniversário aconteceria exatamente uma semana depois do dia que ela desapareceu. A Equila era uma criança considerada madura para sua idade, obediente e confiável. Ela demonstrava inteligência e sagacidade incomuns para alguém tão jovem. A Equila era tranquila, bem-humorada e muito ligada à mãe, Terona. De aparência encantadora, a Equila era uma menina preta com um sorriso muito cativante. Ela tinha olhos castanhos expressivos, pele morena clara e cabelos cacheados também castanhos. A Equila usava óculos e tinha um leve espaço entre os 2 dentes da frente. Uma pequena cicatriz abaixo do olho direito era outra das suas marcas. Um pouco mais alta que a média para sua idade, a Equila media cerca de 1,25 m e pesava em torno de 36 quilos. Para sua família, a Equila era uma criança gentil, esperta e cheia de potencial, uma garotinha com um futuro brilhante pela frente. Enquanto a sua mãe, Terona, de 28 anos, cresceu em Toledo, no Ohio, a Equila era uma verdadeira menina do Bronx. O autor Brian McDonald a descreveu como alguém que possuía a esperteza das ruas, adquirida do mesmo modo que crianças de classe alta aprendem golfe, simplesmente por crescerem naquele ambiente. Naquela época, o bairro de Kingsbridge Heights era conhecido por sua violência. Apenas 2 anos antes, a série de documentários Our Block havia feito uma reportagem sobre a Avenida Briggs, exatamente o local onde a Equila vivia, destacando os desafios enfrentados pelos moradores, como a venda de drogas. Numa das entrevistas desse documentário, o jornalista Vic Miles
perguntou a uma residente chamada Mary Neal o que ela achava da região. A resposta foi direta e marcante. Muitos problemas. As pessoas furtam, roubam e batem em você. Também teve um outro morador reclamando que furtam seu rádio durante a noite e na manhã seguinte ele já está sendo vendido na calçada. No documentário, é possível ver muitas crianças brincando do lado de fora, nas calçadas e nas ruas. O Bronx era um bairro bem miscigenado, com muitas famílias latinas e pretas. E é nesse cenário que vivia a Aquila, o retrato de uma infância comum na Avenida Briggs. A Aquila nasceu e cresceu no Bronx. Ela era uma criança nova-iorquina raiz. Ela morava na Avenida Briggs, nas proximidades da Rua 194. A casa dela também era perto do Parque Paul e da Universidade Fordham. Apesar do ambiente difícil ao redor, a Terona se esforçava para criar um lar seguro e acolhedor para o seu bebê, como ela gostava de chamar a Aquila. Religiosa, ela fazia questão de rezar com a filha todas as noites. Depois da oração, a Terona colocava a Aquila na cama, acariciava sua cabeça e suas costas e cantava uma canção de ninar até que a menina adormecesse. E a Aquila retribuía esse carinho à sua maneira. Ela amava a mãe e, de certa forma, cuidava dela. A Aquila desapareceu em 12 de agosto de 85. Era um dia quente de verão no bairro de Kingsbridge Heights, no Bronx, e as pessoas ainda estavam nas ruas. Já eram 18h30 e ainda fazia cerca de 32 graus. A Aquila estava vestida de acordo com o clima. A menina usava uma regata amarela e vermelha, um short jeans e tênis azul claro. Ela e a mãe Terona, que estava grávida de 8 meses, estavam sentadas na escada da frente da casa delas, na Avenida Briggs. Só para constar, a Terona criava a filha sozinha. Ela era uma mãe solo. E a gente não tem nenhuma informação sobre o pai da Aquila. Quem ele era, onde ele morava, e ele aparentemente não fazia parte da vida delas. A Terona e a Aquila tinham um forte relacionamento de mãe e filha, e a Aquila ajudava a cuidar da mãe conforme a sua gravidez avançava. Enquanto elas estavam sentadas na entrada, algumas amigas da Terona pararam para conversar. E claro que a Aquila não estava interessada na conversa da mãe com as outras adultas, né? Isso era muito chato para uma criança de 8 anos. Enquanto a Terona conversava com as amigas e com vizinhos que passavam, a Aquila observava a rua. De repente, um jingle familiar chamou a sua atenção. O caminhão de sorvete Mr. Softee estava passando. E quem não ia querer tomar um sorvete num dia quente como aquele? A Aquila imediatamente pediu dinheiro para Terona, mas a mãe disse que não, porque ela já tinha dado dinheiro para a Aquila naquele dia. Mas a menina estava determinada. Ela se levantou e saiu correndo pela Avenida Briggs, virando à esquerda na esquina para a Rua 194, onde o caminhão de sorvete tinha parado. Por estar já no final da gravidez, a Terona não pôde correr atrás da Aquila, mas ela não se preocupou, porque a filha sempre voltava rápido. E também não era como se a Aquila estivesse num ambiente estranho. Ela estava no próprio quarteirão onde ela morava. A Terona ficou na varanda, observando a esquina, esperando a Aquila voltar, mas a menina nunca voltou. O que parecia apenas um passeio rápido se tornou o pior pesadelo daquela mãe. Mais tarde naquela noite, uma sobrinha da Terona disse que tinha visto a Aquila jogando no fliperama local, que alguns anos mais tarde se tornou uma pizzaria. No entanto, quando a tarde virou noite e a menina ainda não havia retornado, a Terona começou a se preocupar seriamente. Sentindo que algo estava errado, ela ligou para a emergência. Para minha surpresa, minha incredulidade,
O Departamento de Polícia de Nova York respondeu imediatamente. Olha aí. Um milagre. Dada a idade da Aquila e as circunstâncias do seu desaparecimento, a polícia acreditou desde o início que se tratava de um possível sequestro. O detetive Frank McDonald foi quem recebeu a ligação naquela noite e logo assumiu a liderança do caso. Mais tarde, ele refletiria. Foi um caso de cortar o coração. A mãe era uma vítima genuína e essa era uma criança desaparecida legítima. Muitas vezes, nesses casos, outro membro da família estava envolvido, mas não nesse. A busca pela Aquila foi intensa. O Departamento de Polícia de Nova York montou uma sede temporária dentro da casa da Terona por 2 semanas. Os investigadores usaram cães farejadores, helicópteros e vasculharam todos os prédios nos arredores. Cerca de 1 dúzia de policiais participou da operação, liderada pelo Frank McDonald e pelo parceiro dele, John Boris. A polícia conseguiu localizar o motorista do caminhão de sorvete, do Mr. Soft, que estava na área naquela noite, mas ele não se lembrava de ter visto a Aquila ou de tê-la atendido. Isso levantou várias possibilidades. Será que ela nunca chegou ao caminhão de sorvete? Será que ela mudou de ideia no caminho? Ou o motorista atendeu tantas crianças naquela noite que ele simplesmente não se lembrava da Aquila? Isso foi no dia seguinte, praticamente? Foi alguns dias depois, não foi imediatamente no dia seguinte. Quanto ao relato da sobrinha da Terona, a polícia nunca conseguiu confirmar o suposto avistamento da Aquila no fliperama. Nenhuma outra testemunha relatou ter visto a menina depois que ela correu pela Avenida Briggs. Ela simplesmente desapareceu. O Frank McDonald já era um veterano do Departamento de Polícia de Nova York, com 18 anos de experiência. Ele era conhecido pela sua dedicação e empatia. O Frank era um profissional exemplar. Ele foi baleado várias vezes ao longo dos anos, mas ele nunca disparou a sua arma. Ele acreditava na redução de tensões e em fazer a coisa certa. O Frank era meticuloso, equilibrado e comprometido. A Terona o considerava um verdadeiro aliado e até chegou a dizer que ele era o homem mais legal. A minha família e eu o amávamos e sei que ele fez tudo o que pôde. Na sexta-feira, 16 de agosto de 85, 4 dias após o desaparecimento da Aquila, cães farejadores usados pela polícia captaram o rastro da menina e levaram os investigadores até os trilhos de trem perto da sua casa. Especificamente, eles chegaram a um buraco na cerca que cercava os trilhos da linha Metro-North. Os moradores da área disseram à polícia que pessoas em situação de rua costumavam acampar num túnel próximo dali. Diante disso, os detetives Frank McDonald e John Boris quiseram vasculhar a região. Mas, para isso, eles precisariam de autorização da empresa responsável, já que os trens precisariam ser parados ou, ao menos, desacelerados. Um representante da Metro-North disse que isso seria impossível. Vocês sabem quantas pessoas vocês querem incomodar? Ele questionou. O Frank respondeu com firmeza que eles estavam procurando por uma menina desaparecida de 8 anos e precisavam da cooperação da empresa. O impasse acabou chegando ao vice-presidente da Metro-North, que concordou em reduzir a velocidade dos trens para 48 km por hora e permitir uma busca de 30 minutos ao longo dos trilhos. Uma vez dentro dos túneis, no entanto, os policiais não podiam ser retirados de lá, e a operação se estendeu por 3 horas. O Frank McDonald, o John Boris e uma equipe do serviço de emergência e vários policiais uniformizados vasculharam os túneis e interrogaram cerca de 1 dúzia de pessoas em situação de rua.
um homem chamou a atenção pelo comportamento emocional instável e por estar carregando várias bonecas infantis. Ele foi interrogado por horas, mas acabou sendo liberado após a polícia concluir que ele não tinha ligação com o desaparecimento. Apesar dos esforços, nenhum sinal da Aquila foi encontrado. A operação acabou atrasando centenas de milhares de passageiros, porque os trens precisaram circular em velocidade reduzida durante a hora do rush numa sexta-feira. A operação e a comoção entre os passageiros acabou chamando a atenção da imprensa, mas não pelo desaparecimento da Aquila, e sim pelo atraso nos trens. Pela primeira vez, o caso do desaparecimento da menina apareceu nos noticiários, ainda que de forma indireta. Durante uma entrevista, um repórter perguntou ao Frank McDonald quem havia ordenado a redução da velocidade dos trens. Ele respondeu: "Ninguém tomou essa decisão. Nós tomamos a decisão de procurar uma criança desaparecida. Qual é a sua história? Que uma menina de 8 anos desapareceu? Ou que alguns babacas de Westchester chegaram em casa e encontraram um jantar frio? Não tenho mais nada a lhe dizer." Tô gostando desse cara. É pra gostar. Pela primeira vez. Pouco, né? Pra variar um pouco. Desapontado por não ter encontrado nada durante a busca nos trilhos, o detetive Frank McDonald retornou à 52ª delegacia. Lá, ele ajudou a montar uma linha direta para receber pistas e relatos de avistamentos da menina. Agências especializadas em pessoas desaparecidas já haviam sido contatadas e estavam distribuindo panfletos com o nome e a foto da Aquila por toda Nova York e em outras cidades próximas. O Frank foi oficialmente designado como detetive-chefe do caso. Ao lado do seu parceiro John, ele perseguiu cada pista possível. Os dois conduziram centenas de entrevistas com vizinhos, familiares, lojistas e qualquer pessoa que pudesse saber de algo. Anos mais tarde, o Frank admitiria que provavelmente metade das horas de trabalho dele foram gastas nesse caso. Apesar do esforço, o caso da Aquila nunca recebeu a mesma atenção da mídia que outros desaparecimentos infantis da época. Por que será? Mais notavelmente o do Ethan Petts. O Ethan desapareceu em 79, aos 6 anos, quando caminhava sozinho até o ponto de ônibus no Soho, em Manhattan. Seu caso teve ampla cobertura midiática, mobilizou uma força-tarefa com mais de 100 detetives, e a imagem dele chegou a ser projetada na Times Square. Décadas depois, um homem chamado Pedro Hernandes confessaria o crime e, em 2017, seria condenado à prisão perpétua. Ainda assim, muitos viram semelhanças entre os casos. Tanto Ethan quanto a Aquila tinham idades próximas, viviam a poucos quilômetros de distância um do outro, e acredita-se que ambos tenham sido sequestrados por estranhos, por pessoas que não eram familiares diretos. Em comparação, o caso da Aquila foi inicialmente tratado por apenas 2 detetives e só ganhou destaque na mídia após o atraso dos trens provocado pela busca nos túneis. Alguns artigos breves circularam nos meses seguintes e boletins com seu rosto e descrição foram publicados, mas a cobertura foi mínima. Mesmo assim, quando eu tentava encontrar coisas, matérias e tal, sobre a Aquila nos arquivos dos jornais antigos ou até no Wayback Machine, eu quase não achava nada. Aí eu percebi que estavam escrevendo o nome dela errado, como Aquila Hendricks, sendo que Aquila, o nome dela tem 2 L's, e ela é Aquila Hodrick. Então, tanto fazia procurar Aquila Hodrick do jeito escrito certo, que eu não quero achar nada, porque era Aquila com 2 L's e Hendrick com N. A mídia que inventou esse nome diferente. A mídia que errou o nome dela, porque não prestou atenção, e isso foi muito desrespeitoso, Uhum. Muitos acreditam que a falta de cobertura tenha sido motivada por fatores raciais e sociais. Afinal,
A Aquila era uma menina preta do Bronx, uma vítima que, para os padrões da mídia da época e de hoje em dia também, infelizmente, talvez não fosse considerada noticiável. Nos primeiros dias da investigação, o detetive Frank fazia questão de visitar a casa da Terona todos os dias, mesmo quando tinha poucas atualizações e nada além de palavras de conforto a oferecer. Os investigadores até montaram um QG na casa dela, como eu falei para vocês no início. Nas primeiras semanas após o desaparecimento, o Frank e policiais do serviço de emergência vasculharam quase 50 apartamentos, lojas e prédios abandonados. A Terona fazia questão de acompanhá-los em cada incursão. Sentada no banco da viatura ao lado do Frank McDonald, ela ouvia a cada nova busca a mesma promessa: nós vamos encontrar a Aquila. Logo depois, a Terona deu à luz a um menino. Um momento que deveria ter sido de alegria, mas acabou sendo manchado pela ausência da Aquila. Nos dias seguintes, ela sonhava que a filha corria para os seus braços e que a abraçava, só para acordar as lágrimas. A Terona acreditava que a Aquila havia sido levada por uma mulher sem filhos, alguém desesperada por uma filha. Mas como alguém poderia ser tão cruel a ponto de tirar uma criança da própria mãe? A Terona nunca buscou terapia, nem se aproximou dos pais de outras crianças desaparecidas, que a imprensa apelidou de os 7 azarados. 7 crianças desaparecidas em Nova York desde 79, começando com o Ethan Petts. Em vez disso, a Terona tentou esconder todas as lembranças da filha. As fotos, os brinquedos, os objetos da Aquila, tudo foi guardado porque era doloroso demais ver. Eu acho que ela devia ter, sim, se juntado a esses outros pais das crianças, Porque são as únicas pessoas que sabem o que ela está sentindo. Os outros 6 se falavam? Eles eram um grupo? Sim, eles acabaram se tornando próximos, entendeu? E eram crianças mais ou menos da mesma idade, e de Nova York, e circunstâncias bem parecidas, assim, de, sumir do nada, entendeu? Mas, mesmo com o passar dos meses, a sua esperança não diminuiu. Terona continuava acreditando que a filha estava viva em algum lugar. Eu sei que ela está lá fora e espero que alguém esteja cuidando dela. Ela vai voltar para mim, eu sei disso, disse a Terona numa entrevista de 86. Enquanto isso, a comunidade da Avenida Briggs ficou chocada com o desaparecimento de uma das suas crianças. Lojas locais afixaram panfletos com a foto da Aquila e quando o detetive Frank estava na área, o que era bastante frequente, os moradores o abordavam para perguntar sobre a investigação. Eu encontrei um rapaz que morava no bairro de Kingsbridge na época do desaparecimento da Aquila, e eu pedi que ele fizesse um relato para mim de como as coisas mudaram por lá depois que isso aconteceu, Do que ele se lembra daquela época e como o desaparecimento da Aquila acabou afetando a comunidade. E ele disse o seguinte: aquele era o meu bairro. Eu morava na esquina da rua 194 com a rua Decatur. A Aquila era 2 dias mais nova que a minha irmã e elas deveriam estar na mesma turma no ano seguinte. Eu me lembro da minha irmã dizendo que havia uma cadeira vazia na sala dela que ninguém podia tocar. Eu estava há poucas semanas de completar 10 anos na época e me lembro dos policiais por toda parte e das buscas acontecendo. Mas não me lembro de ver repórteres depois do primeiro ou segundo dia inicial. Também me lembro bem do vendedor de sorvete. Ele continuou dirigindo aquela rota por anos depois. O desaparecimento da Aquila mudou a comunidade de maneiras principalmente positivas. Todos vigiavam mais de perto os próprios filhos e os filhos dos amigos e vizinhos. Todo mundo no bairro passou a cooperar para a segurança da comunidade e das crianças principalmente. A Aquila nunca saiu da memória das pessoas do bairro.
Alguns meses após o desaparecimento, no outono de 85, houve uma festa de quarteirão na Rua 194, a rua onde a Aquila foi vista pela última vez, vindo da Avenida Briggs. O vereador Fernando Ferrer agradeceu à comunidade pelos esforços e encorajou todos a continuarem procurando por ela. Ele apresentou o detetive Frank McDonald e divulgou um número de telefone para denúncias. Na saída da festa, o Frank passou por uma mulher que estava remexendo o lixo e ela de repente gritou: "Você nunca vai encontrar aquela garotinha viva. Ela está enterrada em Yonkers." O detetive, a princípio, ignorou a mulher, mas a caminho da delegacia, ele se deu conta da possível importância daquela fala. O Frank McDonald, então, voltou ao local, mas a mulher havia desaparecido. E mesmo após semanas de busca, ela nunca mais foi encontrada. O Frank suspeitava que ela pudesse ter morrido ou sido internada, mas nunca esqueceu o que ela disse, especialmente porque Yonkers era um local que voltaria a aparecer na investigação. Em determinado momento, descobriu-se que a Terona havia namorado brevemente um homem que passava a maior parte do tempo em Yonkers, embora às vezes ele estivesse ali na Avenida Briggs. A Terona terminou esse relacionamento por causa do envolvimento dele com drogas, algo que ela não queria perto da Aquila. Na noite do desaparecimento da menina, esse ex-namorado da Terona foi visto sem camisa na Avenida Howe, a cerca de 20 minutos da Avenida Briggs. E mais tarde, ele foi visto novamente dirigindo pelo Bronx com seu colega de quarto, também de Yonkers, em um carro vermelho. O detetive Frank McDonald interrogou esse ex-namorado diversas vezes, acreditando que ele estivesse envolvido. Eu nunca consegui descobrir o nome desse cara porque essa informação nunca foi divulgada na mídia. Isso tudo sobre o ex-namorado da Terona consta num livro que foi lançado pelo Brian McDonald, um irmão do Frank, e que fala sobre a carreira do Frank e de outros policiais da família, entendeu? E o Brian não publicou o nome desse suspeito no livro. Ele só contou isso que eu falei aqui para vocês. Numa das vezes que o Frank interrogou esse homem, o Frank o confrontou, dizendo que o rosto da Aquila o assombrava todas as noites. O homem, então, teria começado a chorar, olhou para cima e o Frank achou que ele ia confessar. Mas tudo que ele disse foi: "Eu não fiz nada." Nenhum dos interrogatórios, nem com o ex-namorado, nem com o colega de quarto dele, trouxe informações concretas. Ainda assim, o detetive nunca conseguiu tirar da cabeça a mulher remexendo o lixo e o que ela parecia saber. Desculpe interromper o caso da Aquila, mas eu preciso dar um recado muito importante. Se você está gostando do episódio, mas acha que a voz da Marcela está muito esquisita, você pode contribuir financeiramente para ela comprar uma pastilha de garganta ou um Disconjax. Confere aqui no orelo.cc/detetive do sofá ou apoia.se/detetive do sofá. Tem link aqui no post desse episódio também. E como sempre, se você ainda não fez, dá 5 estrelas onde você puder dar estrelas, comenta onde você puder comentar. Ajude a sua podcaster preferida quando ela está resfriada. Não, eu não sei se ela é preferida, mas ajuda a Marcela. Em 1986, um ano após o desaparecimento da Aquila, a polícia ainda não tinha pistas concretas. Foi nesse ano que o caso ganhou a sua maior exposição na mídia até então. Ele foi apresentado em rede nacional de TV no segundo de 3 especiais intitulados Missing, Have You Seen This Person? Ou, em português, Desaparecido. Você viu essa pessoa? Esse programa foi um precursor do Unsolved Mysteries, criado até pelos mesmos produtores. O programa retratava casos de pessoas desaparecidas e fazia apelos ao público por informações. No programa, diante das câmeras, a Terona Roderick contou, entre lágrimas,
a última vez que viu a filha. O público acompanhou uma dramatização daquele dia, com uma atriz infantil representando a Aquila, correndo em direção a um caminhão de sorvete. Uma reconstituição que comoveu muitos telespectadores. A transmissão alcançou todo o país. Em alguns casos, os apelos funcionaram e pessoas desaparecidas que ganharam episódios nesse especial foram de fato localizadas. No caso da Aquila, novas pistas chegaram, mas nenhuma se confirmou. No fim de 86, essas pistas ainda continuavam chegando. O detetive Frank McDonald verificava uma por uma. Ele ainda falava com a Terona Roderick 4 ou 5 vezes por semana. Mas apesar de todos os seus esforços, o progresso era mínimo. Naquela altura, o Frank já temia o pior. Aquila, que teria 10 anos, se encaixava no perfil clássico de vítimas de predadores sexuais que buscavam crianças. Ele duvidava da teoria da Terona, a de que alguém a teria levado para criá-la como filha. Para o Frank, isso fazia pouco sentido. A Aquila era muito apegada à mãe. Se a menina ainda estivesse viva, o detetive acreditava que ela teria encontrado alguma maneira de se comunicar com a Terona. Mesmo assim, ele não conseguia parar de torcer contra todas as evidências para estar errado. Ele queria resolver o caso e, mais do que isso, ele queria encontrar a Aquila com vida. Em 87, 2 anos após o desaparecimento, o Frank McDonald decidiu se aposentar da polícia de Nova York, encerrando uma carreira de 20 anos. E ele tinha passado os 2 últimos anos focado quase exclusivamente no caso da Aquila. Na semana anterior à sua aposentadoria oficial, ele tirou um tempo para revisar uma última vez a imensa pasta do caso. Já eram mais de 11 quilos de papel acumulados, relatórios, entrevistas, anotações, esperanças frustradas. Praticamente todo aquele material tinha sido recolhido por ele. Depois, o Frank foi pessoalmente visitar a Terona para dar a notícia da aposentadoria, né? E ela apenas balançou a cabeça lentamente e disse, bem, é o fim. Mais tarde, o Frank refletiu sobre aquele momento, afirmando que Terona estava certa. Depois que ele se aposentou, não havia muito mais o que fazer. O departamento de polícia tinha feito tudo o que podia e eles realmente tentaram encontrar a Aquila. Após deixar o departamento de polícia de Nova York, o Frank assumiu um cargo de chefe de segurança na Universidade Pace. Ele ainda está vivo e continua trabalhando na universidade, mas atualmente ele tem o cargo de vice-presidente associado de serviços gerais. O caso da Aquila continuou sendo a maior frustração profissional da vida do Frank. Ele nunca deixou de pensar na garotinha que ele procurou por tanto tempo e, ao mesmo tempo, nunca teve a chance de conhecer. A investigação seguiu com um novo detetive responsável. Novas pistas continuaram a surgir, mas nenhuma levou a lugar nenhum. Em 88, a Terona não aguentou mais viver na mesma casa na Avenida Briggs. Todos os dias, ao olhar pela janela, ela via a rua onde a sua filha correu pela última vez atrás do caminhão de sorvete. E aquela cena a assombrava. A Terona então se casou e se mudou para Manhattan. Mas ela continuou com o mesmo número de telefone fixo para que a Aquila pudesse encontrá-la. E então, o caso realmente esfriou pelo resto dos anos 80 e início dos anos 90. Durante a década de 90, pouco progresso foi feito. Quando uma nova força-tarefa foi formada em 99 para investigar casos não resolvidos de crianças desaparecidas, a Terona ficou emocionada. Sinto aqui no meu coração que ela está viva e eu só queria que ela pudesse voltar para casa. Posso ouvi-la me chamando, mas não consigo falar com ela. Sinto muita falta dela, disse a Terona ao New York Post.
No ano seguinte, o caso foi destaque no episódio do America's Most Wanted, exibido em 8 de janeiro de 2000. A Aquila teria 23 anos nessa época. Mais tarde, naquele ano, um detetive do Departamento de Polícia de Nova York entrou em contato com o Frank McDonald, pedindo ajuda para investigar o desaparecimento de outras crianças na mesma região e na mesma época. E o Frank se juntou à equipe imediatamente. Desde o Eaton Pets, houve outras crianças na cidade de Nova York que a polícia suspeitava terem sido sequestradas por estranhos. A Aquila, é claro, um menino chamado Jeremiah Hugger, uma menina chamada Sharon Cole e um menino chamado Kirk Quintons. Eram 7 crianças, no total, contando com a Aquila e o Eaton Pets. Mas eu vou falar só desses outros 3 que eu acho que são os mais parecidos com o desaparecimento da Aquila, entendeu? Uhum. A história da Aquila vocês já sabem, e eu já dei uma pincelada no caso do Eaton Pets também, que foi resolvido em 2017. Então deixa eu contar para vocês quem eram essas outras 3 crianças. O Jeremiah Hugger estava brincando com amigos no quintal de casa, na Avenida La Fontaine, no Bronx, em 25 de junho de 85. Um homem afro-americano não identificado chamou Jeremiah da rua. Quando o menino se aproximou, o suspeito o agarrou e desapareceu. Nenhum dos dois foi visto novamente. A Sharon Cole foi vista pela última vez do lado de fora da residência da sua família, na Avenida Edgecombe, em Manhattan, às 17h30 do dia 25 de fevereiro de 83. Ela saiu para brincar num parque próximo, nunca mais voltou para casa e nunca mais se ouviu falar dela. E por último, o Kirk deixou a residência da sua família no bairro do Bronx aproximadamente ao meio-dia de 18 de setembro de 83. A mãe do Kirk o mandou ao supermercado para comprar uma lata de refrigerante para ela. Ele foi visto pela última vez coletando garrafas num terreno baldio perto do mercado que ficava a 2 quadras da sua casa. E nunca mais se ouviu falar dele. De todos esses casos, eu pessoalmente acredito que pode haver uma ligação entre o caso da Aquila e do Jeremiah, devido à proximidade geográfica e também ao período de tempo. A Aquila desapareceu em agosto de 85 e o Jeremiah apenas 2 meses antes. A polícia acredita que o Jeremiah pode ter sido vendido após o seu sequestro, mas a mãe do menino acredita que ele foi levado por um ex-namorado abusivo dela e ciumento que havia ameaçado sequestrar a criança. A força-tarefa do ano 2000, que o Frank foi chamado para auxiliar, tinha o objetivo de tentar determinar se o ex-namorado da mãe do Jeremiah tinha um álibi ou não, e se na época os criminosos sexuais registrados na área foram devidamente investigados. Isso no caso de todas as crianças. Porque se o namorado da mãe do Jeremiah não fez isso por vingança, talvez não seja coincidência que as 2 crianças, a Aquila e o Jeremiah, tenham desaparecido rapidamente em 2 meses de 85, E de fato havia um criminoso sexual morando no Bronx naquela época, que tinha como alvo crianças nessa faixa etária. O primeiro nome dele era Johnny, mas o sobrenome não foi divulgado. Ao contrário do Frank, que investigou a fundo todas as pistas que chegavam no caso da Aquila, a polícia não deu tanta bola assim para o caso do Jeremiah. Por isso que, na época, os 2 casos não foram nem relacionados ou algo assim, sabe? Quando estavam investigando o desaparecimento da Aquila, o Frank não estava nem sabendo que uma outra delegacia estava investigando o caso do Jeremiah, que aconteceu 2 meses antes. Uhum. Então, não havia muita informação para ser trabalhada pela força-tarefa em 2000. Mas, pelo que o Frank teve a oportunidade de verificar, ele não acredita que o caso da Aquila esteja ligado ao de nenhuma das outras crianças, incluindo o Jeremiah.
Em 2001, o caso da Aquila foi reaberto por uma equipe de casos arquivados da Unidade de Pessoas Desaparecidas, e os investigadores voltaram a interrogar todos os envolvidos. A Terona ainda acreditava que a filha estava viva nessa época. Ela deu uma declaração ao New York Post dizendo: "Ainda estou rezando para que ela volte para casa. Sei no meu coração que Aquila está viva porque consigo senti-la. Vocês sabem como é com uma mãe e o seu filho. Ela está lá fora, eu sei. Ela não está enterrada. Isso não aconteceu com o meu bebê." O Frank McDonald, no entanto, tinha uma opinião diferente. Ele declarou para a mesma matéria que: "Detesto chatear a mãe, mas eu não acho que ela esteja viva. Aquila era muito esperta para uma criança de 8 anos. Ela sabia o número de telefone da mãe, era inteligente, tinha um bom relacionamento com a família. Se ela pudesse ter ligado, ela teria entrado em contato." Apesar disso, a Terona, que ainda vive em Nova York, nunca perdeu a esperança. "Sempre que me mudo, mantenho meu nome no livro, nas listas telefônicas. Tenho que fazer isso para que possam me contatar. Algum dia eu terei notícias da Aquila." Existem algumas lacunas importantes nas informações disponíveis sobre esse caso. Por exemplo, eu não encontrei nada sobre o pai biológico da Aquila. Não há registros que indiquem se ele fazia parte da vida dela ou mesmo se estava vivo na época em que ela desapareceu. Por isso, não é possível saber se ele chegou a ser investigado. E, de acordo com registros públicos, a Terona se casou em 83, mas aparentemente o casamento terminou em algum momento antes de 88, ano em que ela se casou novamente. Eu presumo que ela já tivesse separada do primeiro marido quando a Aquila desapareceu, já que a maioria das fontes sugere que a Terona era mãe solo e parece ter sido ativa na cena de namoro, naquela época. Ela tinha relacionamentos, inclusive com o nosso único suspeito. Eu também não encontrei nenhum registro anterior a esse primeiro casamento da Terona. Uma questão que sempre ficou comigo nesse caso é: por que a polícia nunca conseguiu confirmar o avistamento da Aquila no fliperama? Agosto é mês de férias nos Estados Unidos, então o fliperama devia ficar cheio de crianças por lá. E quem supostamente viu a Aquila foi uma prima da menina, sobrinha da Terona. Ela conhecia bem a Aquila e por isso eu acho difícil que ela tenha se confundido. Uma parte de mim se pergunta: será que ela disse isso só para confortar a Terona? Tipo, tá tudo bem, fica calma, eu vi a Aquila no fliperama, não se preocupa. Será que pode ter sido uma tentativa de dar esperança para a Terona? Mas, à medida que o tempo passou e ficou claro que a Aquila realmente estava desaparecida, a sobrinha da Terona nunca voltou atrás do que ela disse. Ela nunca afirmou ter se enganado ou ter inventado aquele avistamento. Então, no fim das contas, eu acredito que a Aquila foi sim vista naquela noite no fliperama. Eu posso imaginar um adulto levando uma criança para fora de um fliperama sendo amplamente ignorado, mesmo que a criança parecesse chateada ou relutante, ou estivesse chorando ou esperneando, entendeu? Porque ia parecer apenas que era um pai forçando uma criança que não queria sair a ir embora, porque estava na hora de ir para casa. E isso se alguém ouvisse algo assim, porque fliperamas tendem a ser barulhentos, com pessoas se movendo constantemente e não prestando tanta atenção ao que está ao redor. Como há tão pouco para prosseguir, faria sentido que o ex-namorado da Terona fosse o suspeito mais forte. A Aquila provavelmente era muito esperta para ir com um estranho assim de bom grado, mas talvez o namorado da mãe fosse outra questão, Às vezes ela conhecia esse namorado da mãe e aí com ele ofereceu dinheiro para pagar o fliperama ou para comprar um sorvete para ela. E ela conhecia esse namorado da mãe, ele não era um estranho completo e aí ela acabou indo com ele, entendeu? E a gente sabe que ele foi visto na vizinhança naquela noite. Ainda assim, se existe algum motivo real para o ex-namorado querer machucar a Aquila, isso não está claro.
Não há muitas informações sobre essa pista, né? Ela vem do livro My Father's Gun, e eles não elaboram mais sobre qual motivo esse namorado podia ter tido. Então, isso é, obviamente, especulação da minha parte, mas o ex-namorado foi descrito como um usuário de drogas e a Terona não queria expor a Aquila a isso. Nós também não sabemos se esse ex-namorado era o pai do bebê que a Terona estava esperando. Mas, caso ele fosse, talvez a Terona tivesse sendo firme em determinar que ele não faria parte da vida do bebê. E se sim, eu poderia vê-lo talvez aproveitando a oportunidade para roubar o bebê da Terona, né, que era como ela chamava a Aquila, já que ela estava, de certa forma, roubando o bebê dele, dizendo que ele não ia poder ter contato com o filho. Mas lembrando, claro, que isso é só especulação, porque a gente não sabe nem se ele era o pai do bebê ou não. E eu tendo a acreditar que não. Eu acho que o detetive MacDonald realmente fez tudo o que ele podia para encontrar a Aquila, e eu realmente admiro isso. Eu gostaria que todos os casos de pessoas desaparecidas pudessem ter alguém tão dedicado quanto ele. Mas é aquilo, né? A gente tem um policial muito dedicado nesse caso, muito bom, que fez tudo o que pôde. A organização policial, em geral, a instituição da polícia, em geral, não fez tudo o que podia. Com certeza não. Tinha o quê? Uma dúzia de policiais investigando no auge, sabe? E o caso do Ethan Petts teve uma força-tarefa enorme com mais de 100 policiais procurando por ele. O próprio fato que até foi interessante que eles conseguiram segurar os trens lá, mas a notícia, a cobertura da mídia foi mais sobre os trens, né? Então, o atraso dos trens e o transtorno que causou para os passageiros. Não é só a polícia, a mídia também está completamente errada. É a história que a gente conhece. Pois é, infelizmente. Por causa disso, o caso da Aquila não teve cobertura e muito provável que também seja culpa disso que ele não teve solução. Infelizmente, houve poucas atualizações recentes sobre o caso da Aquila, embora ele continue oficialmente aberto. Ela está listada como uma criança desaparecida, provavelmente em perigo. Já se passaram 40 anos desde o desaparecimento. E ao longo dos anos foram feitas algumas imagens de progressão de idade para ilustrar como a Aquila poderia aparecer atualmente. A mais recente dessas imagens foi feita em 2018 e, claro, eu vou postar ela lá no nosso Instagram. Mas até nisso a polícia é ruim, porque a última progressão da menina foi em 2018, antes da pandemia, antes de tudo, sabe? Tem 7 anos que eles não fazem mais uma progressão da Aquila. E tem muito tempo que ninguém se dedica a esse caso. Ou pesquisa mais sobre esse caso. Entendeu? Eu cheguei a falar com a mãe da Aquila no Messenger. Mas ela própria não tinha tantas informações para me dar. Porque o que ela sabe é o que o detetive MacDonald falou com ela na época, né? E ele mesmo não trabalha nisso. Ele não trabalha mais como policial. Então, ela também não tem o que fazer. Muito raramente, assim, ela ainda liga para a polícia, mas ela não sabe nem qual é o nome do investigador que está responsável pelo caso agora, porque ela é meio que ignorada por eles, entende? Ninguém liga para o caso arquivado, basicamente arquivado, entre aspas, né? De uma menina preta que sumiu nos anos 80. Essa é a verdade. Esse episódio foi feito graças à nossa querida apoiadora, G. Ariana. Yeah! Se ela não faz vozinha, porque não tem como ela fazer vozinha, que vai sair uma... no meio da vozinha. Mas você faz por nós dois. Muito obrigada pelo seu apoio, G. Eu espero que você tenha gostado desse episódio, que você tenha gostado desse caso. De vez em quando eu gosto de, trazer uns casos pra gente lembrar de como o preconceito ainda é muito presente no true crime e como as questões raciais podem atrapalhar um caso que, assim, um caso de criança desaparecida que sumiu quando correu atrás do caminhão de sorvete. Isso tinha tudo para dar
muitas matérias e muitas manchetes, entende? Aquelas manchetes caça-clique, né? Mas, por motivos, isso não acontece. De vez em quando é bom a gente relembrar isso aqui. E se você também quiser se tornar um apoiador desse podcast, acessa o Orelo ou o Apoia-se e escolhe a sua categoria de apoio para o Detetive do Sofá e faça como a G Ariano, ok? Só lembrando que acho que amanhã, a qualquer momento, não sei, a gente vai soltar o áudio da nossa reação, nossa discussão sobre o documentário da Amy Bradley. Então fica aí o aviso, você que está ouvindo esse episódio na quinta-feira, escuta o nosso episódio sobre a Amy Bradley para se lembrar. Eu acho que é o episódio 136, né? Deve ser, se você falou, eu tô falando. Não tenho certeza. Pesquisa a Amy Bradley. É um dos meus episódios preferidos até hoje. É um excelente episódio. E não deixou de ser depois do documentário, tá? Só pra constar. Vê o documentário ou vê nosso episódio. De preferência, vê nosso episódio pra relembrar e tal. E pra logo depois que a gente liberar o que a gente achou, o que a Marcela descobriu de novo, o que ela foi surpreendida pelo documentário, o que aconteceu depois que ela viu o documentário. Acho maneiro vocês acompanharem isso aí. O que você acha que aconteceu com a Aquila? Ela foi atraída por um predador? Essa pessoa era alguém que ela conhecia ou não? Será que ela realmente esteve no fliperama? Me encontra nas nossas redes sociais, @detetive do sofá, e comenta no Spotify, aqui embaixo na caixinha de perguntas também, me dizendo o que você achou desse caso, desse episódio no geral, e qual a sua teoria sobre o que aconteceu com a Aquila Roderick, ok? A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.